Olá, bem-vindos! Estamos de novo aqui nesse encontro. Hoje vamos continuar falando sobre avaliação, a anamnese. Hoje vamos falar por que a anamnese tradicional convencional, a tendência é acabar. Que nós vamos falar muito hoje sobre a avaliação profunda. Essa avaliação que eu tirei da terapia sintrópica da minha técnica, onde eu fiz curso fora do Brasil, fiz cursos internacionais com mestres que vieram antes de mim, óbvio, que ensinaram coisas sobre a biologia transgeracional, sobre a nova medicina germânica e dentre outras técnicas que vieram principalmente da França e da Alemanha, e eu englobei isso e comecei a colocar uma anamnese um pouco mais profunda. Como eu estudei a parte de comunicação e eu vi que uma comunicação diferenciada traz um resultado diferenciado, principalmente na nossa anamnese, a 80, 90% de uma anamnese, uma avaliação de perguntas e respostas bem feita, ela vai chegar na causa, na origem aonde está. Será que o problema é a toxina, a dor que o paciente tem, o formigamento, a insônia? Será que é uma deficiência nutricional? Será que é um conflito emocional? Com quem é? Quando foi? O que está acontecendo no cenário espiritual, emocional, mental, físico desse paciente? E não só o órgão, porque não chega para nós um joelho, não chega para mim uma lombar, chega um indivíduo, um ser que está ali, que ele é espiritual, que ele é mental, que ele é emocional e físico. A medicina é uma pena que ela vê mais a parte física. Enquanto você não tiver uma lesão ali na tireoide, a medicina diz, você não tem nada, vai para sua casa, continua engordando e tendo insônia e baixo libido. E é mais ou menos assim que é. Então hoje nós vamos falar muito sobre o que vai começando a deixar de ser usado. Na medicina até convencional, a anamnese tende a acabar do jeito que é feita, porque a doença, cada vez, vocês podem ver que a doença aguda, o trauma, a medicina nossa é muito boa no trauma agudo. Você bate o carro ali na esquina, você sofre um acidente, etc. Você não vai, praticamente, é muito difícil você morrer. Hoje você tem transplante até de rosto, de face, né? Transplante de face. Então, olha até onde a medicina chegou. Agora saiu do agudo, do traumático, do cirúrgico, fica as doenças crônicas, aquelas que ficam mais de 3 meses e não se resolve. É aquela insônia que não se resolve, é aquela alergia que não se resolve, é aquela dor crônica que não se resolve e passa anos e anos e anos e o paciente fica de um lado para o outro e não consegue uma solução. Eu consegui entender muito as dificuldades que eu tinha na minha clínica, porque eu tive 2 clínicas por mais de 9 anos, clínica convencional de fisioterapia, e eu pude entender muito a cabeça minha e dos meus colegas fisioterapeutas e dos colegas da área da saúde, onde ao X da questão. Por que eu não estou tendo resultado? Porque eu trato com acupuntura e não sai do canto. Porque eu trato com osteopatia e não sai do canto. Porque eu trato com aquela técnica emocional ou dentro da enfermagem ou dentro da biomedicina e não está tendo aquele resultado que eu gostaria de ter. Então, como o meu foco sempre foi muito resultados mais objetivos, mais rápidos e palpáveis, eu cheguei em técnicas onde eu conglomerei tudo junto e tudo parte de uma anamnese bem feita. Nada começa sem uma avaliação, uma pergunta e resposta bem feita. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Qual a diferença de uma anamnese, de uma avaliação do seu paciente? Qual a diferença de uma avaliação anamnese tradicional, convencional, que nós aprendemos, eu, você, todo mundo que está aí, nós aprendemos lá na faculdade, no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de faculdade. Qual a diferença daquela e a diferença dessa que eu vou falar hoje, que eu tirei da minha técnica chamada terapia sintrópica, que é uma anamnese que vai lá no inconsciente do paciente. Qual é a diferença da anamnese convencional
para uma anamnese mais profunda. E a diferença, agora abra os ouvidos, vocês vão gostar do que eu vou falar. A diferença que não quer calar chama-se comunicação eficaz. Comunicação eficaz. Não adianta só se comunicar. Você tem que ter por trás uma comunicação eficaz. Essa é a diferença. Quando os meus alunos, quando os pacientes falam, nossa, Gustavo, como que você descobriu isso? Foi pelo toque? Não. Foi por espiritual? Você é espírita? Não. Você tem mediunidade? Não é isso. Qual é a diferença que vai fazer a diferença? Onde você vai conseguir ser um detetive e descobrir aonde está o pulo do gato, aonde está o problema do paciente, aonde está a causa. Que esse é o nosso foco. O nosso foco é qual é a causa, a origem da doença. Essa é a pergunta. Quando o paciente vai no médico e ele fala, a tua dor é a hérnia de disco. Aqui, ó, apareceu na ressonância. Apareceu uma hérnia de disco. Então, o teu problema, a causa é a hérnia de disco. Agora eu pergunto, a causa da dor é a hérnia de disco? Não. Os osteopatas sabem disso. Mais de 80% das vezes, aquele achado, que é um achado na ressonância, não tem nada a ver com a dor do paciente, nada. Pelo nível da dor, etc., o nível da compressão, não tem a ver com a dor que ele está referindo. Muitas vezes, 60%, 70%, 80% das vezes aquele exame lá, ele não está trazendo. E mesmo que trouxesse que a hérnia de disco está comprimindo a inervação e gerando a dor, a hérnia não é a causa. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que causou a hérnia? Porque a hérnia de disco pode ser traumática? Pode. A hérnia de disco pode ser por choque emocional, conflito emocional? Óbvio que pode. A gente tem câncer, que é uma coisa gravíssima, que modifica as células, por emocional. Isso foi provado pelo Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. Ele conseguiu provar isso nas tomografias. Quem tem curiosidade, tem bastante conteúdo na internet já. E você pode ter, por deficiência nutricional, você pode ter uma deficiência gravíssima de vitamina K2, de vitamina D, de magnésio, e você ter um problema de desidratação grave no disco, etc, etc, que pode culminar, sim, a uma hérnia de disco. Então, a gente tem várias causas. Se você perguntar, estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca há 10 anos, eu pergunto, o médico vai atrás da causa? Muitas vezes, na maioria das vezes, não. Ele vai te dar um analgésico. E o analgésico vai cortar o impulso de dor momentaneamente. Ele vai remediar. Então, os medicamentos, infelizmente, para doenças crônicas, eles apenas remediam o processo. Eles remediam. Eles não vão na causa. Eles vão remediar. E o médico não vai atrás para saber se é enxaqueca. Ele vai mandar fazer uma tomografia, uma ressonância, só para descartar uma doença gravíssima, um câncer, etc., que nunca é, 99% das vezes, não aparece, a pessoa faz tomografia. Quem já fez isso? Né? Você conhece alguém, paciente, que teve enxaqueca, fez tomografia, ressonância do crânio, tomografia do crânio, não apareceu nada. Nada que explicasse a enxaqueca dela. Tem nada. 99% das pessoas não dá nada na tomografia. Só que o médico é meio que obrigado. O paciente está pagando, ele tem que dar um exame, prescrever um exame, assim sendo. Só que ele não vai buscar a causa. A causa da enxaqueca pode ser toxina, a causa da enxaqueca pode ser desidratação, a causa da enxaqueca pode ser... Tem mais de 150 causas. E aí, Gustavo, como que eu vou chegar na causa? Aí que nós vamos ver, através das perguntas e respostas. As perguntas e respostas de uma comunicação eficaz. O que significa comunicação? Então vamos lá. Comunicação é transmitir informação de um indivíduo para o outro. Isso é comunicação, tá? Quando eu transmito uma informação do indivíduo para o outro, eu estou me comunicando. Então, por exemplo, se eu falar aqui, você tem dois tipos de comunicação. Comunicação que gera ação
e comunicação que não gera ação. Então eu vou dar um exemplo. Se eu falar, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo físico? Não. Agora, se você estivesse aqui, próximo de mim, e eu falasse o seguinte, segure essa caneta, e a caneta passou da minha mão para a sua, essa comunicação gerou uma ação. Concorda? Então existe comunicação que gera ação e tem comunicação que não gera ação. Mas comunicação é comunicação. Se ela é boa ou ruim, depende do comunicador e depende do receptor. Porque se eu começar a falar em alemão aqui com vocês, a maioria, 90% aqui não entende alemão, nada. Se eu começar a falar alemão aqui com vocês, minha comunicação está sendo ineficaz. Por quê? Porque está entrando no ouvido e saindo no outro, vocês não entenderam nada. Você tem um problema jurídico, não é verdade? Você tem um problema jurídico. Você não é advogado, não entende nada de direito. Você vai num advogado e ele começa com aquele linguajar técnico jurídico. Você sai de lá, chega em casa, tua família preocupada, pergunta, e aí o que o advogado falou? Você fala, puxa, não entendi muito bem o que ele falou. Ele me confundiu mais do que explicou. Por quê? Porque a comunicação dele não foi eficaz. Porque ele foi um linguajar extremamente técnico, que para o seu ouvido não entende, não decodifica, escutem essa palavra, decodificar, tá? A sua percepção não decodificou, porque não tem o conhecimento, teu cérebro não tem o conhecimento jurídico, e você ficou mais confuso do que qualquer outra coisa, não é verdade? Agora imagina o teu paciente, ele vem em você, ele não entende nada de medicina, ele tem um problema de hérnia de disco, um osteófito, um bico de papagaio, e você começa com linguajar, ó, na tua L3 tem um osteófito, tem uma listese, não sei o que, e você fala um linguajar técnico, ele vai chegar em casa e a família vai perguntar, e aí, o que você foi lá no fisioterapeuta, no enfermeiro, você foi lá no osteopata, você foi lá no profissional de saúde, e aí? Ah, não sei, eu acho que eu tenho alguma coisa grave, porque eu não entendi nada. É verdade ou não é? Então, o que é comunicação? Comunicação é passar a informação do outro. Quando eu falo a temperatura dessa sala está quente, eu estou me comunicando. Significa que essa comunicação é eficaz? Depende. Depende do receptor. Se o receptor entendeu a mensagem, a comunicação foi eficaz. Se o receptor não entendeu a mensagem, a comunicação foi ineficaz. Você imagina, seu filho tem 5 aninhos de idade. Ele nunca viveu o que você viveu. Você tem 30, 40, 50, 60 anos de idade. Ele não viveu tudo o que você viveu. E aí você sai de casa e na hora de se despedir do seu filho, da sua filha, pequenininho, que tem 4, 5, 6 anos, você olha para ele e fala assim, mamãe vai ficar com saudades de você. Papai vai ficar com saudades de você. E aí entra num ouvido e sai no outro. Por quê? Porque a criança não entende, o cérebro da criança não entende o que é saudade. Ela não entende. Então quando você fala aquilo, a criança fica te olhando como se fosse uma coruja, porque ela não entendeu nada. Então a tua comunicação foi ineficaz. E adivinha, quando você está entrevistando o paciente numa avaliação, a maioria das vezes, porque eu fazia isso o tempo todo, a sua comunicação é ineficaz. Você pergunta uma coisa para o paciente, ele entende outra e responde outra. E você daí vira um telefone sem fio, em 2 pessoas vira um telefone sem fio. Você pergunta assim, quer ver? Eu vi muito isso quando eu estava dando aula em estágios, treinando alunos. Eu via muito isso. O aluno, o profissional de saúde, pede para o paciente o seguinte, o senhor, seu João, o senhor está tomando algum medicamento? E o seu João fala, sim, essa minha dor lombar aqui, ó,
que começou semana passada, eu travei, e o médico me passou, estou tomando sim, o médico passou antibiótico. Aí o profissional de saúde vai lá e anota na avaliação, antibiótico. Agora eu pergunto para você, o paciente lá, o seu João, ele estudou medicina? Não. Ele fez alguma graduação na área de saúde? Não. Ele tem obrigação de entender e saber de saúde? Não, não tem. Ele falou com a linguajar que ele entende. Quando ele fala que o médico prescreveu antibiótico para ele, na maioria das vezes ele não quer dizer antibiótico. Tá na cara, não tá? E esse tá fácil, né? O que o médico prescreveu? Anti-inflamatório. Mas para um leigo, anti-inflamatório e antibiótico, tá tudo no mesmo grupo dos anti ali. Ele não tem obrigação de saber. Só que se você entendeu errado e você passou errado, o teu tratamento já vai para uma outra linha, para uma outra direção que é errada. Muito errada. E você não vai chegar na causa. Então, se a tua pergunta não for eficaz a comunicação, o que é eficácia? Então vamos lá. Agora um conceito interessante. Abram os ouvidos. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nenhuma. Na verdade, é a nossa velha burocracia. Você vai construir uma rodovia transamazônica. Você vai construir uma rodovia que passa no meio do nada para coisa nenhuma. Você pode ser muito eficiente, fazer a melhor rodovia, com a melhor qualidade, uma rodovia linda, uma rodovia durável, com asfalto de primeira qualidade, de primeiro mundo. Foi extremamente eficiente. Foi eficaz? Não, não foi eficaz. Então a nossa comunicação, antes dela ser eficiente, ela tem que ser eficaz. E uma comunicação eficaz é fazer o que precisa ser feito. Perguntar apenas o que você precisa perguntar naquele momento. Nem mais, nem menos. Tem muita pergunta que você vai perder tempo, dinheiro, porque sua vida, tempo é dinheiro. Tempo, dinheiro e energia. Muitas vezes você está perguntando coisa que não tem necessidade de perguntar. E hoje eu vou dar dicas muito eficazes em relação à avaliação profunda. Então vamos lá. A primeira coisa, numa comunicação eficaz, numa anamnese eficaz, é a gente saber o que perguntar. Porque você tem aquela meia hora, 40 minutos, é meia hora, 40 minutos, que você não pode perder tempo em deixar o paciente falar muito também. Porque senão desfoca. E quando você vê, tua avaliação já foi 2 horas do teu tratamento. A primeira coisa, o que perguntar para o paciente? Segunda coisa, depois que eu perguntei, como decodificar a resposta do paciente? Que às vezes uma pergunta que você acha que é básica, você tem uma decodificação totalmente profunda lá do inconsciente. Quer ver? Vou dar um exemplo na prática aqui para nós. Uma das perguntas, eu tenho 43 perguntas da minha anamnese da terapia sintrópica profunda que eu faço para os pacientes. Uma delas é um item que eu pergunto para o paciente assim: você atualmente, hoje em dia, mora com quem? Quem mora na casa com você? Por que essa pergunta é relevante? Olha a profundidade dessa pergunta. Quando o paciente vai falar com quem ele mora, ele vai falar assim, por exemplo, o seu João veio tratar dor lombar. E daí ele fala assim, doutor Gustavo, hoje em dia eu moro, eu, minha esposa, o meu filho menor, de 10 anos, e a minha sogra. Tá bom. Próxima pergunta, dentro da mesma pergunta. Quanto tempo mora essas pessoas com o senhor? Já tem uns 7 anos já. Há 7 anos mora você, sua esposa,
seu filho de 10 anos, seu filho menor, sua sogra, é isso? É isso, 7 anos. Quando eu chegar lá na queixa principal, eu falo assim, o que o senhor quer tratar? Ah, doutor Gustavo, eu quero tratar minha dor lombar, que é crônica, isso já é crônico. Eu já nem lembro direito quanto tempo tem, é crônico. Aí a próxima pergunta que eu vou falar para ele, essa sua dor lombar começou quando? Mais ou menos, a primeira data que vier na sua cabeça. Quando foi que começou? Ele fala assim, tem uns 7 a 8 anos. A primeira coisa que o paciente responde geralmente é a certa. Quando você lembra quando você estava lá no vestibular? Lembra quando você estava naquela prova importante de ensino médio, fundamental? Que você estava lá, era a alternativa múltiplas, A, B, C, D, E, ou A, B, C, D. E você olhava a pergunta da prova, e quando você terminava a pergunta da prova, você olhava as respostas, e você fazia a pergunta para você mesmo. Qual dessas respostas é? E vinha na cabeça uma. E você anotava lá, é a C. Veio na minha cabeça, C é a C. Você anotava C. A resposta é a C. Você terminava a prova, você ia revisar. Quando você passava por aquela, você olhava de novo. Você falava, puxa, eu acho que não é a C não, eu acho que é a A. Aí você ia lá e mudava. Quando chegava o gabarito e o resultado da prova, adivinha qual que era a resposta certa? Era a sua primeira escolha. Já aconteceu isso com você? Coloca aí para eu saber se foi só comigo. Coloca. Já aconteceu comigo, Gustavo. Você fez uma prova, a primeira resposta que veio na sua cabeça você anotou. Chegou no fim da prova, você voltou, você mudou a resposta. E aí quando veio o gabarito, o resultado, 2 dias depois, a resposta era a primeira escolha que você fez que você mudou. A primeira. Sabe por que isso acontece? Sabe? Isso é neurociência. Eu tive que estudar para saber isso. Para você entender de comunicação, você tem que entender de neurociência, de neurolinguística avançada, de neuromarketing. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, para você mesmo, a primeira resposta que vier na sua cabeça geralmente é a correta. Sabia? Sabia disso? Isso foi estudado, isso aí. Geralmente, não é sempre, óbvio, né? Mas se você estiver bem concentrado, então, eu perguntei para o seu João, quanto tempo iniciou essa sua dor lombar? O seu João falou, uns 7, 8 anos. Se ele falou 7 ou 8 anos, adivinha qual é a resposta? 7. Vamos voltar na pergunta primeira lá? Com quem que o senhor mora, seu João? Eu moro com a minha esposa, com meu filho menor de 10 anos, com a minha sogra. Quanto tempo que o senhor mora nessa configuração? Tem uns 7 anos. Olha que incrível. Com uma pergunta, provavelmente você já chegou no gatilho, no trilho do problema do seu paciente. Quem estudou comigo no meu curso sabe que lombar pode estar relacionado a submissão. Submissão. E adivinha? A sogra mora na casa há 7 anos. Pergunto, é comum a sogra morar? É uma configuração biológica, animal, comum, natural, a sogra morar na casa do marido e da mulher? Não. Não é desejável, não é biológico, não é ideal. E aí lombar está relacionado muitas vezes à submissão. E aí bateu 7 anos que mora a sogra, 7 anos a dor lombar. Entenderam o que significa uma anamnese profunda, uma decodificação do que você pergunta para o paciente? Primeiro, você tem que saber o que perguntar. Agora eu pergunto, qual médico ortopedista que você foi, que tratou dor lombar em alguém, que perguntou na anamnese dele,
Seu João, com quem o senhor mora hoje? Qual médico que você viu isso? Perguntar. Eu não vi. Qual médico, não só médico, às vezes psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, profissional da área da saúde de modo geral, que fez essa pergunta na anamnese? Eu não vi. E se fez, às vezes, não soube analisar a resposta. E aqui nós estamos analisando o inconsciente do paciente em relação à resposta que ele deu. A gente está decodificando o processo. Vocês entendem como funciona? Isso é um pedacinho, 10% de uma pergunta chamada com quem você mora. Isso é 10% que eu estou passando aqui dessa pergunta. Na minha anamnese nós temos 43 perguntas onde eu vou avaliar o paciente lá no inconsciente dele para saber decodificar o que está lá dentro que ele não conseguiu avaliar. Vamos para o segundo exemplo, olha só. O primeiro exemplo é com quem você mora. Eu vou dar um segundo exemplo do que eu pergunto para o paciente. Uma das perguntas que eu faço é: os seus irmãos trabalham com o quê? Olha só essa pergunta. Parece uma pergunta simples. Parece uma pergunta boba. Agora eu pergunto: os seus irmãos trabalham com o quê? E aí, a primeiro irmão que a pessoa responder, vamos supor que eu, Gustavo, sou primogênito. E a minha próxima irmã, segunda, é a Fernanda. A próxima é a terceira, é a Gabriela. Quando o terapeuta me pergunta, com que seus irmãos trabalham? A tendência é o paciente responder o primeiro irmão, onde ele é o mais importante ou o que tem mais conflitos. Então, se eu falar, por exemplo, assim, a minha irmã Gabriela é enfermeira e a minha irmã Fernanda é fisioterapeuta. Então, significa que para o meu cérebro, inconscientemente, hoje em dia, quem é mais importante ou com quem eu tenho mais conflitos é a Gabriela, porque eu falei primeiro ela. É a primeira resposta. Olha só que interessante. Segundo, a profissão dos irmãos vai dizer muita coisa, muita coisa. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, a minha irmã gêmea é fisioterapeuta, a minha próxima irmã é enfermeira. Os 3 filhos da minha mãe são da área da saúde. Isso significa que dentro da história de vida do clã da minha mãe, os pai e mãe da minha mãe, os avós da minha mãe, alguém tinha doenças a ser tratadas, doenças graves, que foram vivenciadas de uma maneira conflituosa. E aí vem filhos, netos, que vão para a área da saúde, porque a área da saúde trata doenças. Então, conflitos de base dentro da linhagem da minha mãe está relacionado a doenças. Se, por exemplo, minha mãe perdeu nova o pai com câncer no pulmão. Olha que interessante. Então, tudo isso, e eu, minhas 2 irmãs, vivenciamos doenças da minha mãe nos primeiros 10 anos de vida nossos. Você vê que uma pergunta parece boba, uma pergunta humilde, mas que você vai conseguir decodificar o paciente de uma maneira muito maior. Você pergunta para o paciente, com que seus irmãos trabalham? E ali você vai entender com quem ele está tendo mais conflitos atualmente, com quem está sendo mais importante a convivência, quais são os conflitos de base dentro dessa família. Você tem, às vezes, o primogênito que é advogado, o segundo filho que é promotor,
o terceiro que é oficial de justiça, todos da área de direito, e o pai é juiz. O pai é juiz, o primogênito é advogado, o segundo é promotor, o terceiro filho é oficial de justiça, e vem o quarto, e ele vai para a área de... vira médico, vira fisioterapeuta. Você está vendo que ele sai do padrão? Todos da área de direito, de repente um sai do padrão. Esse sair do padrão, esse paciente que sai do padrão, ele pode desenvolver o chamado conflito de identidade. Conflito de identidade vai atingir o intestino grosso, final do intestino grosso, o reto ou o ânus. Você pode ter fístula anal, você pode ter hemorroida, você pode ter constipação, você pode ter doenças no reto e no ânus, você pode ter problema no cóccix, traumatismos, fraturas, etc, 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 por um conflito de identidade. Isso vem conhecimento da nova medicina germânica. Está dentro do meu curso. O ano que vem temos curso Terapia Sintrópica 100% online aí. Mas olha só, com uma pergunta, com que seus irmãos trabalham, eu consegui identificar padrões de doenças, padrões de conflitos emocionais que se repetem naquela linhagem, daquele clã, daquela família. E com isso meu tratamento fica muito mais certeiro, com isso meu tratamento fica muito mais eficaz, porque a minha pergunta foi eficaz, a resposta eu consegui decodificar de uma maneira muito mais profunda e inconsciente. A sua altitude na vida vai depender muito da sua atitude na vida. A sua altitude na vida vai depender muito da sua atitude na sua vida. E a sua ação, ela é baseada no que você fala, na sua comunicação. A sua comunicação, ela passa a ser essencial, tanto no seu sucesso pessoal, quanto no seu sucesso profissional. Quanto mais alto o escalão da vida a gente vai atingindo, maior a comunicação eficaz que eu preciso atingir. Mais comunicação eficaz eu preciso atingir, certo? Então, para eu crescer no escalão da vida, como fisioterapeuta, como pai, como filho, como relacionamento amoroso, como colega profissional, não é só fazendo fazendo um curso para saber uma habilidade técnica. Não, é você saber fazer um curso que te ensine uma comunicação eficaz. Como que eu falo e tenho um impacto com você? Tem uma maneira do cérebro, sabia? Quando que o teu cérebro concorda, diz sim, quando que o teu cérebro diz não. Essas técnicas de comunicação, elas são ensinadas em poucos cursos. Pouquíssimos cursos são ensinados. Como você fazer uma pergunta e obter uma resposta. Como analisar essa resposta. Isso depende muito da comunicação eficaz. Um abraço, tchau, até mais.